O maior dos arquétipos de embate para um herói, e o mais importante deles, é a sombra. Em toda a sua jornada. Porque é a sombra que vai fazer ele se provar e dizer assim, olha, eu sou isso, então eu vou seguir o meu caminho dessa forma. Ele vai se vai trazer para si aquela convicção. Ele vai estar convicto de que ele realmente é. E não porque os outros dizem. E não porque ele acha que ele é. Porque ele se transformou nesse momento. Normalmente acontece isso quando eles embatem com algum vilão. É o mais comum em Sempre dos Tempos. Mas agora imagine a seguinte situação. Você está numa comédia romântica. Nem toda comédia romântica tem um vilão. Querem um exemplo? No Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês de uma guria que ela transforma as vidas das outras pessoas. Mas ela nunca encontrou um grande amor ou algo que fosse realmente para ela. Ela sempre se doava. E o grande embate no filme é esse grande amor. Se ela vai ceder ou não esse grande amor. Se ela vai realmente ficar com o carinha no final, digamos o carinha, ou não. Então a sombra rege no sentido de segurar ela para não entrar em algo que ela não está talvez preparada, ou que ela imagina que não está preparada. Então ela sempre tenta fazer contra ela mesma armadilhas para que ela não chegue a ficar com esse cara. Entende? Então é uma sombra personificada num conceito, numa emoção. E não numa personagem. A personagem que está do outro lado, que é o carinha, que é a pessoa, que é o homem que ela está apaixonada, e que ela não quer admitir que ela vai poder viver essa vida, ele é apenas um portador. E ele não é um vilão. Porque é uma história de amor. Mas ele porta a sombra porque ele leva o medo dela, o maior medo dela. Que é se libertar dessas amarras, de viver sozinha, de ficar sozinha e viver uma vida real. Tanto que no filme, ela mostra todas as outras pessoas que vivem ao redor dela e que são sozinhas. Tu vê como muda a forma de analisar um filme? Todos os vizinhos dela, que ela trabalha ali, são pessoas solitárias. E ela mexe com a vida de todos eles. Mas ela continua sendo solitária também. Ela não mudou daquele monte de arquétipo que está ao redor dela ali, que representa a mesma coisa. Todos eles representam a solidão que ela mesma representa. E todas as coisas normais levam ela para trás para ficar naquilo. Ela cria seu próprio jogo para ficar naquele mesmo mundo. E quando um desses outros arquétipos auxilia ela, no momento objetivo do filme, ela decide encarar e ela se assume como sendo a pessoa que vai namorar alguém. A última personalidade mais latente desse quinteto, digamos assim, de personagens que representam o nosso protagonista, é uma bem interessante. Que normalmente não é tratado com seu devido respeito, digamos assim. É tido como um personagem secundário. Mas que analisando a parte psicológica, o que Jung diz, a gente percebe a diferença dela na história. E vendo o que Campbell e Vogler retratam, eles citam partes dessa persona mostrando exatamente o caminho. Como é que funciona ela? A gente tem aqui, vamos alinhar todos esses personagens. A gente tem o ego, que relembrando, ele está triste aqui só para vocês associarem, tá? Que é uma das faces dele. Para diferenciar da face felizinha que é a persona. Só em termos acadêmicos, não quer dizer que o ego tem que ser um ego triste. Tá? A gente tem a sombra, que é aquela personagem de embate, né, que é o maior medo que o personagem principal tem, e que ele vai enfrentar ou numa personagem antagonista, ou num outro personagem que represente aquele medo, ou em alguma situação que represente aquele medo.
sombra. E a gente tem, no meio deles dois, o real personagem. Quem realmente a pessoa é. Que é o self. Só que na jornada desse personagem para vir do ego e ir para o self, ele pode precisar de uma ajuda. Ou de alguém que leve motivação para ele. E essa ajuda pode se dar na sua outra metade. Essa outra metade normalmente é projetada nos filmes, nos livros, nos quadrinhos, nos jogos, nas peças de teatro, em qualquer história que você trabalhe, ela normalmente é apresentada como a outra face do personagem. Então, se o personagem, pensando que aqui ele seja um personagem masculino, esse outro personagem que representa o seu outro lado é uma personalidade feminina. Imaginem que isso aqui é cabelo, tá? Tem uma ideia de cabelo aqui. Essa outra face do personagem, essa personagem que quando é masculino ela é feminina, e quando a personagem é feminina, essa outra personalidade é masculina, eu não estou falando de sexo, orientação sexual, eu estou falando de personalidade. Certo? Personalidade masculina, que é aquela mais inventiva, que é aquela mais focada no resultado, que é aquela mais sistemática. E a personalidade feminina, que é aquela mais emotiva, que é aquela que nutre, que é aquela que dá vida. Essa personagem se chama ânima, quando é uma personalidade feminina, e animus, ou animus. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente essa palavra. Tá? Que é a personalidade masculina que vive dentro das mulheres. Como é que funciona isso? Imaginem que você tem... imagine quando você vai tentar se aproximar de uma outra pessoa. Você tem a sua visão de como aquela pessoa ideal para você deve ser. Em cada ação da vida. Como ela deve se comportar no trabalho, como ela deve se comportar em casa, como ela deve se comportar nos momentos íntimos, como ela deve se comportar quando vocês viajam, como ela deve se comportar quando você apresenta para tua mãe. Você idealiza uma figura feminina perfeita, no caso do homem, ou uma figura masculina perfeita, no caso das mulheres, e você foca os teus ideais de encontro de uma outra pessoa naquilo. Tanto que cada um tem seu gosto quando se trata de encontrar uma outra pessoa. E a maioria das pessoas busca algo que feche com aquilo que você espera dentro de si de uma personagem do outro sexo. Não sexo, gênero. Sexo no sentido de sistemático e motivo, certo? Então imaginem assim, as personagens que ajudam o personagem principal dentro do filme a chegarem e encontrarem o self, elas são a sua metade masculina ou feminina, dependendo de quem é o protagonista, canalizada ou separada num terceiro personagem, que é o ânima e o animus. Aí você acontece, comédia romântica acontece muito isso. Que você tem um personagem que te leva a tomar ações coerentes ou coloca dados que seriam da sua real consciência ou objetivamente voltados ao seu real eu, personificados numa outra pessoa. É aquela pessoa dizendo assim para você, olha, o correto da vida ou da ação ou do que é que ele esteja falando na hora, é isso, é aquilo. Ela dá as direções. Ou ele dá as direções para o personagem principal. Para que isso serve? Serve para você não ter um monólogo do cara falando e depois ele pensando, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, porque isso é o que eu imagino e tal. Então ele pega tudo isso que aquela pessoa que ele se atraiu vai dizer para ele, que está na própria cabeça dele. Como é um recurso de escrita, na construção do personagem, você pode muito bem pegar tudo aquilo que você quer dizer para si próprio e fazer uma pessoa que você está interessada falar para você.
Porque quando você está interessado em alguém, quando alguém parece ser a sua cara metade, você tende a escutar isso. Escutar o que essa pessoa vai falar. E é nesse momento que você consegue passar a mensagem. E aí vem o caso que nós falamos na última aula. Você tem personagens construídos, quando você usa um arquétipo, com um objetivo. Quando você cria uma personagem dentro do teu enredo, dentro do teu livro, dentro do teu quadrinho, qualquer história que você esteja escrevendo, você cria ela com um objetivo. Se o objetivo for palpado nos reais interesses da própria personagem principal, você consegue criar arquétipos visualizados em outros personagens que façam sentido para aquele personagem real. E daí você pode pegar uma personagem que dê um tapa na cara, falando uma real pro personagem principal, e que ele diga, nossa, é verdade, é isso mesmo. Mas isso já estava nele. Entende? Isso já estava no personagem principal. Você apenas usou um recurso de escrita para construir uma personagem que seja palpável e sirva realmente para a história. Lembra do caso do banco? Que você senta do lado de uma pessoa num banco e você fala alguma coisa com ela e diz, não, mas olha, aquela outra personagem lá foi para tal lugar e tal. E você diz, então é isso mesmo. Isso não é uma construção arquetípica. Porque a personagem que foi criada ali só serviu para te dar informação. Não serviu para você objetivar como sendo algo interessante para você. Não serviu para construir uma real opinião que vai ser valia para você e que você vai poder, com ela, chegar até o teu objetivo. Ela só serviu como um recurso narrativo. E isso é horrível. Por isso que a gente vê tanta coisa que a gente diz, meu Deus do céu, como é que isso virou um livro publicado? Como é que a interação entre essas duas personagens virou um livro publicado? Como é que saiu esse diálogo? A não ser quando ele é específico para isso. Se ele é colocado sem objetivo nenhum e só quer mover a história para algum lugar e você usa isso porque você não sabe como sair daquele dilema, então o teu personagem está construído errado.